Olá! Você já sentiu como se estivesse sendo encurralado pelas crises a ponto de quase ser abocanhado por elas? Pois foi exatamente um cenário como este que eu acabei de descrever para vocês que viveu o profeta Isaías. E diante desse cenário caótico, terrível, ele faz uma oração no capítulo 64, quase em tom de desespero. Ele diz assim: "Ah, se fendesses os céus e descesses". Isso não é uma poesia, é um grito de socorro, é um clamor pela presença manifesta de Deus no meio do seu povo. O profeta Isaías viveu dias sombrios, como eu falei para vocês. Havia muito religiosidade. O povo era extremamente religioso, mas não havia intimidade com Deus. Na verdade, havia os rituais religiosos, os sacrifícios, as festas religiosas. Entretanto, não havia sinceridade no coração, não havia louvor, não havia adoração sincera. O Senhor chegou a dizer: "Este povo louva-me com os lábios, mas o coração está distante de mim". Para falar a verdade, no capítulo 1, o profeta traz uma espécie de diagnóstico a respeito da vida espiritual daquele povo e ele diz que aquele povo não conhecia o Senhor. O boi conhecia o seu dono, mas o povo de Deus não lhe conhecia. Como é triste contemplar este cenário sombrio, trevas espirituais. E não é diferente dos nossos dias. Nós também vivemos dias de grandes trevas espirituais. Há muitas dificuldades envolvendo toda a nossa nação. E é tempo de nós fazermos como o profeta Isaías, meus queridos, clamar pela presença manifesta do Senhor. É interessante notarmos, meus queridos, que diante desse cenário sombrio e terrível, o profeta Isaías não clama por um governo melhor, ele não clama por uma economia mais forte para que houvesse portas de emprego abertas. Também ele não clama por estratégias, planos humanos. Ele clama pela presença de Deus. Porque ele sabe que se Deus se manifestar, se a glória do Senhor vier sobre o seu povo, então os casamentos são restaurados, os doentes são curados, as trevas se dissipam e a glória do Senhor raia no meio do seu povo. Ah, se Deus se manifestar de maneira poderosa, aqueles que são incrédulos passam a crer. Os que estão distantes retornam para a casa do Senhor. É da presença de Deus que nós necessitamos desesperadamente, meus queridos. Nós precisamos clamar: "Ah, se fendesses os céus e descesses". Essa palavra fender significa rasgar, abrir. É o que o profeta está pedindo: "Senhor, abre os céus". Eles parecem que são de bronze, parece que é de ferro, mas rasga os céus e vem estar conosco. Socorre-nos, Senhor. Sempre que Deus se manifesta com poder e glória, coisas incríveis acontecem. O abatido se alegra, o que estava desviado retorna, aquele que tinha perdido a esperança volta a ter vigor novamente. Nas Escrituras Sagradas, nós vimos em alguns momentos que o céu se abriu. Por exemplo, quando nós lemos Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, diz que Jesus foi ser batizado por João Batista lá no Jordão. Enquanto ele era batizado, ele orava. E diz a Bíblia que enquanto ele orava, algumas coisas aconteceram. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Terceiro, uma voz foi ouvida do céu. A voz de Deus foi ouvida diretamente dos céus. Olha quantas coisas maravilhosas aconteceram quando os céus se abriram ali diante do batismo do nosso Senhor Jesus. Mas também no livro de Atos, capítulo 7, nós encontramos que enquanto Estevão era martirizado, ele também viu os céus abertos e ele viu o nosso Senhor.
E isso o encheu de força, de vigor, de esperança, de fé, de alegria, mesmo na hora da morte. Talvez você esteja precisando que os céus se abram sobre você, sobre a sua família, sobre o seu casamento, quem sabe até sobre o seu ministério, para que você possa colher frutos com relação à presença de Deus na sua vida. Nós precisamos de coisas tremendas da parte de Deus. Então é momento de orarmos como o profeta orou, em tom de desespero. Senhor, abre os céus e desce para estar conosco. Este é o anseio, meus irmãos, do meu coração. E certamente é o anseio de milhões e milhões de pessoas. Que a presença do Senhor esteja manifesta no nosso meio. Esta mensagem, meus irmãos, este clamor, este anseio do meu coração, Deus me deu o privilégio de colocar aqui neste livro, quando Deus se manifesta. No capítulo 1, a gente trata com mais profundidade sobre este tema. Mais do que sede pelas bênçãos de Deus, nós precisamos ter sede pela presença de Deus. Este é o anseio da minha alma, que Deus se manifeste de maneira poderosa em nosso meio. E para isso eu gostaria de orar neste momento com vocês. Senhor, como Isaías, nós clamamos. Se fendesses os céus e descesses, rasga os céus sobre a nossa casa, rasga os céus sobre a nossa igreja, sobre a tua igreja, Senhor, sobre a nossa geração, sobre a nossa nação. Remove toda barreira, desperta-nos, aviva-nos, em nome de Jesus. Amém.